Hoje é o 6º dia da nossa jornada de 21 dias de poder, com ênfase na mordomia cristã, aprendendo a verdadeira mordomia cristã, a verdadeira riqueza, os princípios da prosperidade bíblica. Nós estamos estudando ao longo desses 21 dias o livro A Verdadeira Riqueza. E nesse 6º dia, ao analisar o 6º capítulo, que tem como título A Sabedoria do Mestre, nós analisamos duas parábolas que são descritas nos evangelhos. A primeira, a parábola dos talentos, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, portanto, sendo dirigida aos adoradores, aos servos fiéis de Deus dos últimos tempos, aqueles que agora se permitem a ser fiéis adoradores de Deus no tempo do fim. E nessa parábola nós aprendemos que aquele que quer ser fiel a Deus no tempo do fim deve não estagnar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, não manter, mas aumentar, multiplicar. E cada vez que nós utilizamos os recursos que Deus colocou em nossas mãos na pregação do Evangelho, isso automaticamente ele vai multiplicar através de novos adoradores que conhecerão a Jesus. A segunda parábola descrita é do mordomo, do servo infiel, descrita ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E nós aprendemos ali que não importa a quantidade de recursos que nós tenhamos, o que importa é se nós somos, se o nosso coração é de um verdadeiro adorador, reconhecendo a Deus como o proprietário, o dono de todas as coisas. Por isso, a parábola diz, no capítulo 16 de Lucas, no verso 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E no verso 10 ainda, diz assim: e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amigos, não importa a quantidade de recursos que nós tenhamos, que Deus colocou em nossas mãos. O que importa é onde está o nosso coração, se somos fiéis com esses recursos. Coloque na pregação do Evangelho. E em breve Jesus voltará e dará a eternidade aos seus adoradores fiéis. Deus te abençoe nesse dia. Fique com o nosso devocional desse dia. Olá, aqui quem fala é o pastor Michael. Tenho a alegria de servir a Igreja Adventista na região leste de São Paulo. E vim aqui hoje para enviar não só o meu abraço, estender o meu carinho a todos vocês, irmãos da Igreja Central de Atibaia, e também a um amigo pessoal que me convidou para estar aqui com vocês, o Pet. Que Deus abençoe você, sua família. Mas eu vim aqui, além de estender esse carinho, o meu desejo de bênção sobre a vida de vocês, vim para trazer também uma mensagem, um recado precioso do nosso Senhor, extraído da sua palavra. Aqui, no livro dos Salmos, o Salmo de número 24, o Salmo de Davi, nos traz a seguinte mensagem em seus 2 primeiros versos: ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Esse é um salmo que já no início nos recorda de que Deus é o nosso Criador e de que nós e tudo que existe neste universo, neste mundo, tudo que nos rodeia, tudo que os nossos olhos veem, desejam, são obras das mãos poderosas, graciosas e preciosas do nosso Deus. E por que a gente está falando disso? Porque viemos aqui para falar de uma mensagem muito importante e, contudo, muito impopular: a mordomia cristã. Sabe que a mordomia se encontra, como todas as demais doutrinas que extraímos da Bíblia, arraigada no grande conflito. Esse é o tema central que as Escrituras desenvolvem para nos apresentar um Deus de amor que criou o homem, que redimiu o homem e que voltará para buscar o homem, a humanidade, para viver consigo. E lá no início desse conflito, antes mesmo desse problema se tornar humano, a Bíblia nos revela que um anjo poderoso, perfeito, criado por Deus, esqueceu-se de quem era o Criador e de que ele era apenas uma criatura. E ao se esquecer do seu Criador, movido pelo desejo, pela cobiça, pela ganância,
e por tantos outros sentimentos ruins que brotam desse esquecimento. Se rebelou contra Deus, se rebelou contra o céu e iniciou então uma jornada, uma empreitada perigosa, vivendo contra os ditames, a lei perfeita do nosso Senhor. Se não fosse o bastante, nós sabemos, a Bíblia nos revela também, os nossos primeiros pais, lá no Éden, escolheram seguir o mesmo caminho. Esqueceram-se do seu Criador e tentaram viver alheios a Ele. Esqueceram de que o paraíso em que viviam e tudo que possuíam e se deleitavam era um presente precioso do nosso Senhor. O problema é que milhares e milhares de anos se passaram e nós, filhos preciosos de Deus, do nosso amado Pai, temos repetido o mesmo erro. Temos esquecido de quem nós somos, criaturas do Senhor, e de quem Deus é. E dentro do conceito da mordomia, esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto central. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que um dia iremos ser, provém das mãos graciosas do nosso Deus. O problema é que vivemos num mundo alheio a tudo isso, num mundo altamente capitalista, onde todas as pessoas só pensam em consumir, em lucrar, no conforto próprio e, de alguma maneira, buscar os prazeres que esse mundo tem a oferecer. Contudo, nós que cremos na Bíblia Sagrada não podemos ter a mesma visão de mundo, muito menos o mesmo comportamento. Para alguns, Deus tem se tornado uma espécie de Papai Noel cósmico, sabe? Um gênio da lâmpada em que eu busco as soluções, eu busco a satisfação daqueles meus desejos e sonhos, e um Deus com o qual eu me frustro quando a minha realidade, quando a minha prosperidade à luz do mundo não é alcançada pela fé. A teologia da prosperidade tem se demonstrado uma verdadeira doença que precisa ser combatida com uma visão clara das Escrituras. Nós precisamos entender que prosperidade a nível material não é o compromisso que Deus estabeleceu com todos os seus filhos. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é o criador de todas as coisas. Sim, é verdade. Somos seus herdeiros? Sim, também é verdade. Mas Deus não fez um compromisso, como alguns ensinam e pregam por aí, de que todo aquele que servir a Deus vai ter uma vida tranquila, confortável e alheia aos problemas dessa vida. Muito pelo contrário, a mensagem de Cristo é clara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se olharmos com atenção para os ensinos do nosso Senhor Jesus, veremos que a escala de grandeza no céu, a visão de ser bem-sucedido de Deus, é muito diferente da visão humana. Para citar o nosso Senhor, ao falar de um homem, dizendo que foi o maior entre os nascidos de mulher na humanidade, ele se referia a João o Batista, João aquele que batizava. E se nós avaliarmos João do ponto de vista atual da sociedade, do ponto de vista socioeconômico, material, daquilo que hoje se avalia como prosperidade, como grandeza, João era ninguém, não tinha um sobrenome importante, não era de família nobre, não morava no melhor lado da cidade ou na casa mais bonita, não teve uma vida longeva e morreu em ditosa velhice, morreu muito jovem, não se vestia com as melhores roupas, não frequentava os lugares mais badalados, sequer comia muito bem. Mas Deus olha para ele e diz, é o maior. Porque a escala de grandeza do céu não tem nada a ver com aquilo que nós julgamos ser grande. Enquanto nós olhamos a aparência, Deus vê o coração. E o coração daquele homem era constantemente guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ao seu respeito, a Bíblia nos afirma que já no ventre da sua mãe, ao se aproximar de Cristo, movido pelo Espírito Santo, aquela criança já se agitava. Essa é a grandeza, queridos, que nós devemos buscar. Vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida onde Deus está presente em cada aspecto, em cada canto, em cada departamento da nossa vida. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo é dele, tudo pertence a Ele.
Então, seja lá em que aspecto da sua vida Deus ainda não esteja em primeiro lugar, pelo amor de Cristo Jesus, mude essa realidade, faça diferente, convide Deus para ser o Senhor de todas as coisas na sua vida, no seu lar, no seu negócio. Permita que Deus conduza a maneira como você cuida do seu corpo, da sua saúde e tudo mais. E você vai ser mais do que vencedor, você vai ser grandemente abençoado, você será grande no céu, aos olhos de Deus, e muito em breve estará lá em seus braços, em seu reino, para conhecer o que verdadeiramente é grandeza, o que verdadeiramente é prosperidade, a eternidade ao lado do Rei dos Reis. Que Deus o abençoe.